É com muita gratidão que estamos aqui reunidos nessa casa, representando o Centro Espírita Dr. Germano Albertoni. A nossa casa tem apenas 28 anos, mas assim, tem um trabalho muito bonito. Eu os convido para ir lá, passear, nos visitar. Nós temos as reuniões, né, segunda, quarta e quinta. Todo segundo domingo do mês a gente tem 20 famílias que assistimos, né? Olhar pressão, pesagem de criança, alimentos, a gente faz isso, né? Então é uma casa nova, mas velha, né? Que é uma equipe que já trabalha há muito tempo, desde o Antônio dos Passos. Então é uma casa que a gente já vem trabalhando, eu principalmente há 40 anos. Então que Jesus esteja no coração de cada um de vocês, se sintam à vontade na casa de Deus. E a Melissa, a nossa amiga, né, Melissa Tortoriello, né, ela que é a palestrante da noite de hoje. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, aqui nos encontramos em seu nome. Pedimos proteção para nessa casa, para todos que se encontram nela, principalmente para nossa irmã Melissa, que ela possa ser amparada pela espiritualidade amiga, que seu protetor seja amparado. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, hoje nós vamos ter a palestra Sermão do Monte. A oradora da noite é a Melissa Tortoriello, ela é de Barbacena. Seja bem-vinda, Melissa. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e por todo sempre. Alegria enorme estar de volta aqui em Cataguás. Tem um tempinho que a gente não vem aqui à cidade, né? Mas é sempre uma alegria muito grande poder estar com vocês, reencontrando corações amigos, né? Sempre é muito bom. Que Jesus nos abençoe então nessa noite, principalmente abençoe, aí já chegando ao finalzinho, reta final da Semana Espírita de vocês, né? Mas que eu tenho certeza que ela foi muito exitosa, porque quando nós nos comprometemos a realizar o bem, a espiritualidade amiga com certeza nos ajuda, nos fortalece, né? Então que as energias que vocês conseguiram aurir, né, durante essa semana prolonguem durante todo o ano até a próxima semana, se Deus quiser, no ano que vem, né? Nós trouxemos o tema, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, para a gente falar nessa noite de hoje. E a gente convida vocês a lerem um livro do mesmo nome, né, o Sermão do Monte, de Severino Celestino. Nós fazemos muito para montar esse estudo nessa obra do Severino Celestino. E ele faz uma pesquisa muito interessante do Evangelho do Cristo, pegando os originais lá no hebraico, né, buscando esse conhecimento mais na fonte. E a gente vai ver que essa questão desse estudo que ele faz na fonte traz algumas diferenças de interpretação dessa passagem que a gente vai estudar na noite de hoje, né, desse trecho aí do Sermão do Monte da noite de hoje. Tá passando? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é localizar o Sermão do Monte dentro do Evangelho de Jesus. Muitas pessoas acham que o Sermão do Monte são as bem-aventuranças, mas na verdade as bem-aventuranças estão dentro do Sermão do Monte, mas não são somente elas que são o Sermão do Monte. Então o sermão começa assim: e Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1. E o sermão, ele vai encerrar, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, em Mateus, capítulo 8, versículo 1. Então a gente vai ver que do capítulo 5 ao capítulo 8, nós temos ali tudo que está aí dentro, faz parte do Sermão do Monte. E se nós fôssemos estudar todo o Sermão do Monte, a gente precisaria de uma semana espírita inteira, né? Só para aprofundando em cada trecho do Sermão do Monte. Em Barbacena a gente teve a oportunidade, no ano de 1999, se não me engano, 99, de fazer uma semana espírita lá, e foi só sobre as bem-aventuranças, ou seja, um trechinho do Sermão do Monte. E já deu para realizar uma semana espírita de semana inteira
para a gente tentar aprofundar, conhecer um pouquinho mais sobre essa mensagem do Evangelho tão rica para nós, para as nossas vidas. Bom, qual que era o público-alvo do Cristo quando ele traz o Sermão do Monte para nós? Nós vamos ver que Jesus não falava nada à toa e sempre se aproveitava das oportunidades, das situações para trazer algum ensinamento. Ele aproveitava daquela circunstância, né? Observava o ambiente à sua volta, aquelas circunstâncias, as pessoas que estavam ali, para trazer algum ensinamento que chegasse, alcançasse aqueles corações. Então a gente vê que Jesus utiliza de uma metodologia sempre muito sábia, né? Não é à toa que nós o chamamos de mestre, porque ele tem essa capacidade de nos trazer ensinamentos de forma muito profunda. E nós vamos ver que no Sermão do Monte, o público que existia ali era um público extremamente heterogêneo. Nós vamos ver que tinha de tudo ali. Tinha, por exemplo, os vigias do Sinédrio, que estavam de olho, esperando ele falar alguma coisa, né? Para ter do que acusá-lo. Então a gente tinha ali os vigias do Sinédrio. A gente tinha também os verdadeiramente interessados na Boa Nova, ou seja, na mensagem que Jesus iria trazer naquele momento, as pessoas que realmente queriam compreender, aprender um pouco mais. Nós tínhamos os necessitados de toda a ordem. Aquelas pessoas sofridas, angustiadas, lembrando, né, que o Império Romano dominava toda aquela região. As pessoas se sentiam muito frustradas, né, sobrecarregadas. Mas nós tínhamos também ali pessoas de classe alta, bem-sucedidas, pessoas de poder aquisitivo mais alto, estavam ali presentes também. Nós tínhamos os homens simples da terra, né, os agricultores, aquelas pessoas que lidavam com o campo. Nós tínhamos doente, então, né, em grande quantidade, as pessoas doentes que procuravam Jesus para serem tratadas, curadas. E a gente vê que Jesus falava ao povo judeu, como judeu que era, né? E por isso ele falava em hebraico àquele povo, para que ele pudesse ser mais compreendido por aquelas pessoas que estavam ali o acompanhando. Então a gente vê que o público é muito heterogêneo. Tinham aquelas pessoas que estavam ali sinceramente para aprender, para conhecer a mensagem de Jesus, mas tinham aqueles ali que também queriam simplesmente prendê-lo, né, ter do que acusá-lo. E a gente vê que Jesus tinha que usar uma metodologia nesse momento do Sermão do Monte que alcançasse a todos, desde os mais simples, menos instruídos, né, até aquelas pessoas mais instruídas, para que a mensagem também atingisse esses corações. Então a gente vê que não era um público muito fácil de se alcançar. Mas Jesus, com a sua sabedoria, conseguiu tocar cada um que estava ali, de acordo com as necessidades de cada um. Porque quem de nós não sofre, não chora, não se sente injustiçado, né? Quem de nós não passa pelos desafios da vida? Dos mais simples aos mais ricos, abastados, todos nós passamos por nossas dificuldades, porque fazem parte do processo de evolução aqui do planeta, que é um planeta ainda de provas e expiações, caminhando, né? Mas ainda estamos nesse processo, saindo desse processo das provas e expiações, caminhando já para a regeneração, mas é um processo lento, gradativo e que depende exclusivamente de cada um de nós. Quando que nós conseguiremos transformar a Terra num mundo ditoso, num mundo feliz? Quando nós trabalharmos nesse sentido. Somos instrumentos do mais alto aqui na Terra, somos instrumentos de Deus aqui na Terra para a transformação aqui do nosso planeta, para a construção do reino de Deus aqui, nesse sentido do reino da felicidade, da justiça, né, da igualdade. E esse trabalho depende de cada um de nós, todos nós temos a contribuir neste processo de transformação da Terra. E Jesus então já deixa o caminho, né, para ser seguido, para ser trilhado. Ele deixa o Evangelho como um roteiro seguro para a nossa vida, para essa nossa caminhada. Bom, só para a gente situar, a gente tem aqui uma imagem do Mar da Galileia, né? E a região onde Jesus teria proferido para nós o Sermão do Monte é aquela região ali circulada, bem próxima a Cafarnaum. Então, só para a gente ter uma ideia, né, daquela região onde Jesus traz a mensagem. Eu fico imaginando a energia espiritual que devia ter, né? De estarmos ali em contato com Cristo. Só da gente ler as bem-aventuranças, só da gente ler partes do Sermão do Monte, nós já nos envolvemos com a energia do Cristo. Agora imagina ouvir dele próprio a mensagem. Como que deve ter sido uma coisa especial para as pessoas que estavam lá. Quem sabe algum de nós, né? Estávamos lá, né? A poder aproveitar e servir dessas mensagens do Cristo. Bom,
quais eram os objetivos de Jesus com o Sermão do Monte. A gente lembra que ele não falou nada à toa, então ele tinha objetivos quando ele traz para nós essa passagem. Lembrando que ali ele está iniciando a sua vida pública, está iniciando a sua fala ao povo, né? A sua apresentação pública mais propriamente dita. Então, ali ele traz para nós os fundamentos do cristianismo nascente, que não tinha esse nome cristianismo, né? As pessoas não eram chamadas de cristão, na verdade foram ser chamadas de cristãos muito mais à frente, mas ali iniciava o que hoje nós conhecemos como cristianismo. A ideia que ele vem trazer dessa doutrina de amor. Lembrando que Jesus não fundou igrejas, não fundou religião. A religião do Cristo era a religião do amor. Nós, seres humanos, que precisamos, né, fazer institutos, termos regras, que nós acabamos instituindo as diversas instituições que são necessárias para o nosso próprio processo evolutivo aqui na Terra. A gente precisa de organizações, né? Então a gente tem um centro espírita, então a gente precisa organizar esse centro, ele tem que ter um estatuto, ele tem que estar dentro das leis humanas, dos homens, né? A gente tem que andar de acordo com as leis humanas, sem jamais esquecer do propósito que é o aprendizado, o conhecimento das leis divinas e do Evangelho do Cristo, que nos traz essas leis de forma clara para a nossa vida e, claro, a codificação de Kardec, que nos mostra aí o caminho a seguir, tirando o véu, né, das alegorias do Evangelho do Cristo e nos apresentando esse Evangelho de uma forma de melhor compreensão para nós na nossa vida. Bom, ele deixa para nós, com o Sermão do Monte, um código moral. Ali, nesses 3 capítulos, né, do 5 ao 8º, começando, na verdade, o 8º, nesses 3 capítulos do Evangelho que a gente tem, nós temos ali um verdadeiro código moral. Se todos nós, em humanidade, né, cumpríssemos, seguíssemos os ensinamentos de Jesus que constam ali no Sermão do Monte, nós não precisaríamos mais de nenhuma lei humana. Nós já teríamos alcançado os mundos ditosos há muito tempo. Porque ali tem todo um código a ser seguido por nós, que buscamos a evolução moral, que buscamos o nosso aperfeiçoamento enquanto seres em constante processo de evolução. E Jesus também aproveita aquele momento para afirmar que o reino dele não era deste mundo. Lembrando, ele inicia ali sua vida pública. E então ele já deixa claro que ele não era aquele Messias esperado pelo povo judeu, no sentido de ser o rei dos judeus, de comandar os exércitos, né, de ter o poder econômico, o poder de decisão sobre o povo. Não era essa ideia dele. Então muitas pessoas já meio que se frustram, né, porque estavam esperando ao rei que viria libertar o povo judeu do jugo romano. Então eles queriam guerra, eles queriam resolver o problema que eles tinham com Roma. E Jesus já fala, olha, meu reino não é deste mundo. Então, quem está esperando reinado, palácios, né? Vai se frustrar porque não é esta a ideia que a doutrina dele vem trazer, os ensinamentos dele devem trazer para nós. E ele também contradiz a suposição de ser o Messias político, né? Dessa ideia do rei político que governaria o povo judeu, que libertaria o povo judeu. Diferentemente de Moisés, porque quando Moisés vem com a primeira revelação, ele tira o povo hebreu da casa da servidão, né, da escravidão egípcia, retira aquele povo hebreu, e a gente tem toda a trajetória de Moisés, né, nessa saída, nessa retirada, e funda um novo povo, né, funda uma nova situação. Então, Moisés tinha mais essa característica do Messias político, tanto que ele faz uma legislação ampla, humana, né, que são os livros que Moisés traz para nós ali, é uma legislação criada por ele, para conseguir levar aquele povo, para conseguir organizar aquele povo que estava saindo da cultura egípcia, trazendo consigo ainda muitos resquícios dos egípcios. Então a gente vê aí Moisés com todo um trabalho de recondução do povo. Já Jesus não. O povo já estava localizado, já estava situado, já se encontrava, já tinha a legislação mosaica a ser seguida, mas agora precisava dar um passo além. Mas a proposta dele era uma proposta espiritual e não uma proposta mundana. Bom, aí o Severino Celestino traz para nós esse trechinho que a gente destacou da obra dele. O Sermão do Monte é um discurso proferido por Jesus com o objetivo de exortar e
consolar os oprimidos, enlutados e órfãos, vítimas do poderio do Império Romano. Então, da mesma forma que Jesus exorta, ou seja, chama a atenção, né, das pessoas para a necessidade da mudança, para a necessidade de perdoar os inimigos, para a necessidade de se reformar intimamente, ele também consola, porque sabia do sofrimento daquele povo, sabia que aquelas pessoas passavam por dificuldades muito severas, que muitos já haviam até perdido a esperança, então ele necessitava ali nesse momento renovar as esperanças daquele povo sofrido. Então ele vai meando suas palavras entre os puxões de orelha, né? Quando fala para nós dos sepulcros caiados, quando fala para nós, né, ele chama aquelas pessoas ali de raça de víboras, ele traz ali muitos momentos que ele puxa a orelha mesmo. Quando ele vai ao templo e expulsa os vendilhões, então a gente tem todo várias situações em que Jesus é enérgico, mas sem jamais, né, deixar de ser amoroso. Porque a todo momento ele está acolhendo, ele está envolvendo, ele está abraçando, ele está consolando, principalmente aqueles que mais sofrem. E se a gente pegar então essa mensagem de Jesus e trouxer para os dias de hoje, ela continua sendo uma mensagem extremamente consoladora para todos nós, nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas, nos momentos que a gente passa por maiores provações. E aí a gente tem a figura de Gandhi, que não é cristão, mas que mostra para nós a importância do Sermão do Monte, quando diz para nós: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, uma pessoa que não é cristã, né, que tem a sua própria religiosidade muito diferente do cristianismo, mas que compreende a grandiosidade da mensagem trazida por Jesus. E uma alma fantástica, né? Quando a gente lê um pouco mais, estuda um pouco mais sobre a vida de Gandhi, tudo que ele fez pela Índia, a libertação da Índia sem derramar uma gota de sangue por parte deles, né? Então a gente vê como que eles trabalharam, como que ele conseguiu trabalhar a questão da não violência com o seu povo. E esse reconhecimento dele a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus para nós. E a gente vê que a gente precisa estudar mais o Evangelho. E mais do que estudar, a gente precisa praticar mais o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Bom, aí a gente, antecedendo o sermão, ou seja, quando Jesus propriamente começa a falar, nós vamos ver 4 pontos que são interessantes, que às vezes passam despercebidos de nós quando a gente faz a leitura do capítulo, mas que são pontos que Jesus, com a sua didática, utilizava esses pequenos detalhes para alcançar mais a intimidade do povo. Primeiro ele começa vendo a multidão. Então, antes dele subir ao monte, né, ele observa a multidão que o seguia. Lembra daquela imagem que a gente mostrou ali perto de Cafarnaum, né? Uma multidão estava o seguindo. E quando ele vê aquela multidão, ele não simplesmente viu como eu estou vendo, né? Cada um de vocês aqui, como nós nos vemos. Ele vê a intimidade. Ele vê além do corpo físico, ele vê a alma, né? Ele vê as lutas daquele espírito, as experiências que ele já teve, os erros, os acertos. Ele vê aquele ser humano não como aquela personalidade ali encarnada, mas como aquele espírito imortal, e compreende a trajetória destas encarnações, destes sofrimentos, destas buscas, destes erros e acertos. Então ele compreende com profundidade a necessidade de cada um que estava ali o acompanhando, que não estavam ali por acaso. Nem mesmo os vigias do Sinédrio. Estavam ali aqueles que necessitavam estar naquele momento. Então, quando começa a passagem, quando Jesus viu a multidão, este ver é muito além de simplesmente olhar. É o enxergar com profundidade. E ele que nos conhece, né? Não é de hoje nem de ontem. Ele que já nos conhece tão profundamente, muito mais do que nós próprios. E aí ele enxerga as nossas reais necessidades. E aí quando ele vê essa multidão e entende essas necessidades, ele também entende que era chegado o momento dele levar um pouco mais de consolo, de conforto, de alívio para aquela multidão. E aí ele sobe ao monte. É interessante essa passagem do subiu ao monte,
Primeiramente, aquela região não é uma região montanhosa. Quem conhece sabe que ali o relevo é um relevo mais plano, principalmente porque ele estava próximo ali da região do mar. Então, existem elevações, mas não são elevações igual a gente está acostumado em Minas, né? Que você olha aquelas morros enormes, né? Não era bem assim, eram elevações menores. Mas isso, para os judeus, tinha um significado especial. Quando a gente analisa a Bíblia, toda vez que um profeta, próprio Moisés, vai ter algum contato com a espiritualidade superior, o que ele faz? Sobe a um monte. Onde que Moisés pegou, né, os 10 mandamentos? No Sinai, né? No Monte Sinai. Aí se a gente fosse fazer um retrospecto, né, mas vários profetas, quando foram ter suas vinculações, seus momentos de oração, seus momentos de iluminação, eles subiam a algum lugar, normalmente aos montes, né, no meio da natureza, porque dava aquela ideia de você estar se aproximando de Deus. Quando a gente vê Jesus contando para nós a parábola do samaritano, do bom samaritano, como que é a parábola? Um homem descia de Jerusalém a Jericó, né? Ou seja, Jerusalém é uma cidade que foi construída no alto, no monte. E a cidade espiritual para os judeus, né? É o local ali onde você está próximo a Deus. Eles tinham muito essa ligação dessa questão de localização, essas questões dos rituais. Então, para eles, os números tinham importância, tudo tinha uma ritualística dentro da cultura que eles traziam com eles. Então, tudo que era relacionado ao mais alto, tudo que era relacionado à espiritualidade superior, tudo que era relacionado a Deus, tinha que estar no alto. Inclusive, nas sinagogas, quando a pessoa ia ler a Torá, né, o rabino, quem fosse ler a Torá naquele momento, também subia a um local dentro da própria sinagoga, um local mais elevado para ler a Torá. E a gente tem aquela ideia que subiu aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar, né? Hoje a gente tem essa concepção de visualização. Realmente, né? Fica mais fácil. Mas para eles tinha um contexto espiritual, de estar se elevando para estar mais próximo a Deus. Então, quando Jesus sobe ao monte, ele sobe àquele monte porque sabia que isso seria importante para aquelas pessoas que iriam ouvi-lo, porque ali viam um sinal, o sinal de que ele subiu ao monte, o sinal de que ele estava se aproximando de Deus, o sinal que ele traria uma mensagem de cunho espiritual para aquelas pessoas, e não simplesmente para ser visto. É claro que isso é simbólico, né? Jesus não precisa subir ao monte para estar próximo do Pai. Ele próprio, em outros momentos, fala: eu e o Pai somos um, que estão intimamente ligados, né? Jesus compreende perfeitamente o Pai. Nós que ainda não conseguimos compreender. Mas ele sabia que para o povo, tão simbólico, tão ligado, né, à ritualística, aquilo era um processo importante para eles. Mas o mais interessante é que Jesus sobe então ao monte, né? Aí as pessoas já ficam na expectativa do que será que vai acontecer. E aí tem um outro passo muito interessante. Ele se senta. E aí também tem um ponto interessante nesse processo, porque ele sobe ao monte dando a ideia de estar vinculando-se ao Pai, ao mais alto, né? Para trazer algo de ordem superior, mas ele se senta para não deixar de estar próximo àqueles que estavam ali com ele, mostrando a humildade dele. E isso também é um aspecto dos mestres daquela época, dos rabinos, né? Dos mestres orientais, quando eles iam passar ensinamento para os seus discípulos. Normalmente são rodas de conversa, quando a gente faz os grupos nossos de estudo, né? São aquelas rodas de conversa em que o mestre também se senta, se aproxima do outro. Não se coloca numa condição superior, mas sim próximo, para dar essa ideia de estou com você, estamos na mesma situação, estamos juntos. Então Jesus se sente. Oi? Também, ou seja, não é aquela coisa, né? Tem que ser rapidinho, reunião em pé para acabar rápido, né? Hoje a gente fez uma reunião em pé para acabar rápido lá, né? A gente não brincou, tem que fazer reunião em pé quando está com pressa, né? Mas realmente é esse, eu estou à disposição, eu estou aqui para estar realmente com vocês. Isso também traz também essa imagem para nós, muito bem lembrado. E aí ele se pôs, então, a ensiná-los. Então são esses 4 pontos. Quando a gente lê a passagem do Sermão do Monte, a gente não dá muita importância. Mas o Severino ele vai pontuando isso de uma forma muito interessante,
mostrando para nós a didática de Jesus. Porque quando ele faz todo esse processo, ele consegue alcançar de uma forma mais direta no coração daqueles homens e mulheres que estavam ali aguardando os seus ensinamentos. Bom, mas aí vamos então para as bem-aventuranças, para a gente ver um pouquinho das bem-aventuranças e do significado delas, né, para todos nós. Nós não vamos nem conseguir passar todas elas hoje, né, a gente vai passar só uma ideia geral, muito menos o Sermão do Monte todo, né, porque a gente precisaria começar a semana espírita do zero e tem que ser o mês, né, ia ser a semana, ia ser o mês espírita, porque é realmente uma mensagem muito profunda. Então a gente quer deixar aquela ideia assim do geral, para vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais e quem sabe já pensar num próximo evento para poderem ir aprofundando, né, sobre essa temática, que é uma temática tão rica. Bom, eu vou tentar passar um vídeo aqui, que é Jesus falando para nós o Sermão do Monte. O computador parece que está ligado no sistema de som da casa, né? Vamos testar aqui. Se não der, não tem problema. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Tá dando para ouvir atrás? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse trecho é belíssimo, né? A gente fica emocionado só de ver a imagem, a reprodução ali, imaginando como que seria a energia de realmente nós estarmos com Cristo e Ele falando para nós, trazendo para nós as bem-aventuranças. E é com certeza, de todo o Evangelho de Jesus, o trecho mais consolador, o trecho que nos traz mais esperança no futuro, porque quem de nós não sofre? Quem de nós não passa por suas provações, pelos desafios da vida? Faz parte do processo. Faz parte do nosso processo evolutivo passarmos por essas dificuldades. E são elas, na maioria das vezes, que nos tornam pessoas melhores, que nos tornam mais sensíveis ao sofrimento do outro, que nos tornam mais fraternos, mais irmãos. Então Jesus, quando traz para a gente as bem-aventuranças, traz de uma forma muito bela. E aí agora a gente gostaria de entrar numa outra questão do termo bem-aventurados. Lembra que eu falei que o Severino Celestino ele faz um estudo bacana a respeito, buscando lá no grego, né, para trazer depois para o do hebraico, para trazer para o grego e depois trazer para o português. A gente vai observar que o Evangelho do Cristo teve essa característica. Primeiro, Jesus não escreveu nada. Né? Os apóstolos depois, alguns apóstolos depois, que escreveram à medida do que eles lembravam, da forma do que eles lembravam, porque o Evangelho foi escrito muito tempo depois que Jesus partiu. Acho que eu abaixei aqui. Som. Melhorou. E Jesus não deixou nada escrito, e o que foi escrito muito tempo depois. E detalhe,
a maior parte dos escritos foi escrito em hebraico, alguma coisa em grego, principalmente Lucas, porque Lucas tinha um domínio do grego maior, então Lucas já escreve em grego. Mas a gente vê que as traduções, até chegar, né, no português, sofreram alterações. Muitas vezes eu nem diria alterações no sentido da má fé de adulterar. Não vou nem entrar nessa questão. Mas alterações no sentido da semântica, da gramática das palavras, dos contextos históricos, que eram diferentes do nosso contexto histórico de hoje. Se eu pedir para vocês, por exemplo, só título de exemplo, se eu virar para vocês e falar assim, olha, eu preciso que você vá lá na outra rua para mim buscar uma manga. O que eu quis dizer? Bom, se a gente vai fazer aqui um almoço, né, uma salada de frutas para o almoço, tá fácil, né? O contexto é uma fruta. Se a gente vai mexendo com a pichincha, costurando alguma coisa, também tá fácil, né? O contexto é uma manga de camisa. Mas e se for uma manga de porcos? Então, uma palavra no português que é riquíssimo, nós já podemos ter divergências de interpretação. Imagina lá no hebraico ou então no aramaico que o número de palavras era muito pouco. Então, a mesma palavra era utilizada para diversas situações de acordo com o contexto. E aí a gente pega uma palavra lá do hebraico e vai jogar no grego, que já é uma língua um pouco mais rica no sentido de quantitativo de palavras, para depois ir lá para um francês, para depois ir lá, né, para até no latim antes, claro, né, no latim primeiro, para depois chegar num francês, num português, no italiano. Ou seja, essas palavras, à medida que foram sendo feitas as traduções, às vezes o tradutor não tinha a ideia real do que Jesus queria passar. Então, entendem a dificuldade? Mas isso não tira a mensagem espiritual. Isso pode trazer alguma discussão quanto à interpretação. Mas o contexto espiritual, esse jamais foi perdido. Isso é importante a gente deixar claro. Mas aí o Severino traz para nós uma reflexão. Que quando Jesus falou as bem-aventuranças, né, quando ele fala bem-aventurado, na verdade, no original hebraico, nós temos essa palavrinha aqui no hebraico, né, que seria ashrei. E o ashrei, se fosse traduzido diretamente para o português, a ideia dele estaria mais relacionada a avante, em marcha, no caminho para a felicidade. Então, quando a gente vê lá, bem-aventurados os que sofrem, avante os que sofrem, continuem, não desistam. Não traz uma ideia mais própria da ideia do Cristo do que quando a gente pensa da tradução do grego, que é makarioi, que seria os bem-aventurados ou os felizes? Porque como pode ser feliz quem está sofrendo? Quem está chorando? Um dia pode ser, né? No futuro. Bem-aventurados que choram hoje, porque no futuro serão consolados. E aí na própria tradução a gente tem o verbo no futuro realmente. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Então, percebe? Não mudou a interpretação, o contexto espiritual. Mas eu achei muito bacana essa tradução, esse estudo que o Severino faz, porque mostra para nós, quando a gente lê as bem-aventuranças, colocar este avante, né? Avante os que sofrem, porque serão consolados. Avante os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Ou seja, não desanimemos. A ideia é essa, né? Não desanimemos, apesar das dificuldades. Porque são essas dificuldades que nos constroem. São essas dificuldades que fazem com que a gente vença a nós próprios. Não é vencer o outro. Não é vencer o mundo. Não é vencer no mundo. É vencer a nós mesmos. Vencer nossas dificuldades, vencer nossas imperfeições, os nossos vícios. É a nossa caminhada evolutiva, na qual estamos interconectados uns com os outros, porque todos nós participamos desse processo coletivo. Em cada um de nós, que é o processo individual, mas também o processo coletivo de evolução e o processo planetário de evolução, para a gente não ir mais além. Vamos parar no planetário, né? Mas esse processo de evolução envolve toda a criação divina. Toda. E quando a gente fala toda, é toda
pensando em universo, tudo que foi criado por Deus está sob as leis de evolução. E essa lei, e a maior lei que Deus deixa para nós o tempo todo, né, que rege todo o universo, é a lei do amor, que a gente ainda está engatinhando, aprendendo, né, buscando a aprender. Então, no sentido espiritual, a gente tem que os bem-aventurados são os felizes sobre o aspecto espiritual, muito diferente do aspecto material, porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente acha que os bem-aventurados ou que as pessoas felizes são aquelas pessoas que detêm a posse das coisas materiais. Fulano deve ser muito feliz, ele tem dinheiro, ele tem poder, né? Ele tem isso, ele tem. Mas o que ele é? Porque o que nós temos fica por aqui. Mesmo a gente encomendando previamente um caixão com gaveta, vai ficar debaixo da terra, né? Porque fica aqui, é matéria, é do mundo material, é do planeta. O que nós levamos? As nossas ações. As boas e as más. Então nós levamos aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos, os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, o que nós adquirimos enquanto espíritos, porque a matéria fica por aqui. E a gente vê tantas pessoas muitas vezes brigando por coisas materiais, né? Arreda a cerca para lá, arreda a cerca para cá, né? E aí às vezes dá até morte por conta da cerca na divisa do terreno, né? E aí quando a pessoa, o pai de família morre, os filhos herdam e quase que se matam também por causa do patrimônio. E por aí vai, quantas pessoas lutando, brigando, literalmente, infelizmente, se matando por bens que são da terra. Acumulando tesouros que jamais vai conseguir sequer usar aqui na terra. Eu acredito que essas pessoas todas devem ser reencarnacionistas. E devem ter certeza que vão reencarnar na mesma família, porque é a única explicação, né? Acumula. Aí eu falo assim, não, tem que reencarnar aqui de novo como neto, bisneto, para usufruir. Só pode, né? Porque a pessoa acumula tanto, eu falo, não é possível, essa pessoa tem que ser reencarnacionista, porque já está acumulando para a próxima, só pode ser isso. Mas a lei não funciona assim. A lei não funciona assim. Muitas vezes as pessoas que têm um poder aquisitivo, que têm grandes possibilidades de fazer o bem e não o faz, às vezes numa próxima existência vai voltar com carências para compreender que os bens materiais necessitam circular, necessitam prover, necessitam auxiliar aqueles que deles necessitam, que precisam. De levar qualidade de vida, de levar um trabalho digno, de levar um alimento à mesa daquele que tem fome, e não para ficar acumulado, meramente acumulado, né? Então a gente vê essa distinção dos bem-aventurados em sentido espiritual e em sentido material. Então os bem-aventurados em sentido espiritual, nós podemos dizer, como Jesus nos trouxe, que são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os injuriados e perseguidos por causa do Cristo. Então Jesus considera estes como bem-aventurados, como os felizes. Por quê? Primeiro, que se nós passamos por dificuldades, é porque no passado nós semeamos essas dificuldades. E somente estamos inseridos na lei. Aquilo que nós damos para o universo, nós recebemos de volta. Então, se eu quero amor, eu tenho que dar amor para eu receber amor. Se eu quero paz, eu tenho que dar paz para eu receber a paz. Tudo que nós dermos à vida, tudo que nós dermos ao universo, o universo vai se encaminhar, vai se encarregar de alguma forma para retornar para nós. Então, quanto mais nós fazemos o bem ao outro, esse bem, essa bondade, esse amor, vai encontrar um caminho de chegar até nós. Mas o outro é tão ingrato comigo, eu faço, eu ajudo, e ele é ingrato, ele não faz, né, não me ajuda, não faz nada, só me maltrata. Mas não quer dizer que é aquele outro ali que vai lhe dar esse retorno. É a vida que vai lhe dar esse retorno. Aquele outro, aquela pessoa determinada, às vezes ainda não compreendeu. Está no momento dela. E talvez ela vai ter que entender isso de uma forma triste, da pior forma possível, através da dor
que vai bater a porta para ensiná-la. Então não nos preocupemos se a gente dá muito ao outro e não recebemos nada de volta, porque não é aquele outro que talvez vai nos dar o retorno, é a vida. Naquelas circunstâncias que a gente menos espera, naquelas pessoas que a gente jamais imagina, a vida encontra os mecanismos de trazer de volta para nós o amor que distribuímos, a paz que ofertamos, o perdão que damos. A vida se encaminha neste sentido. Agora, os bem-aventurados no sentido material, esses aí também são vários no sentido do que as pessoas hoje consideram como bem-aventurados, né? Que seriam os ricos, as pessoas que usufruem dos prazeres terrenos, né? Da felicidade efêmera, os bem-sucedidos profissionalmente e que muitas vezes, para serem bem-sucedidos profissionalmente, são antiéticos, destroem um colega, porque você ser bem-sucedido não é o problema. O problema é como você se tornou. Você ser rico não é o problema. O problema é como você conseguiu e o que você faz disso, né? Então, o problema não é nós usufruirmos da matéria que nos é concedida, é como fazemos isso. É como alcançamos isso, pelo nosso trabalho honesto ou enganando, destruindo os outros, né? Isso que a gente tem que refletir. Muitas vezes as pessoas que são consideradas espertas, né? E aí a gente lembra do famoso jeitinho brasileiro para tudo, né? Que é uma coisa que não é legal, né? A gente às vezes acha, não, o brasileiro dá jeito para tudo. Isso não é legal, né? Por quê? Está sendo esperto, está tirando vantagem de alguma situação e não é uma ideia cristã. Muitas pessoas acham que ser bem-aventurado, ser feliz materialmente na terra é ser indiferente. A pessoa está sofrendo, azar, não é problema meu. O outro está passando fome, isso é problema do governo. Tem um animal doente na rua, isso é problema de quem gosta, eu não gosto. Ou seja, a pessoa é indiferente a tudo. Até que um dia a vida se torna indiferente a ela também. E como nós vemos pessoas no momento final da encarnação, no momento ali próximo da desencarnação, abandonadas, sozinhas, tristes, sem alguém para estar próximo, para dar um abraço, para conversar. E muitos morrem sozinhos, solitários, porque não foram solidários. Então a indiferença talvez seja pior do que ser mal, porque quando a pessoa é má, em algum momento ela percebe o equívoco e às vezes da mesma forma que ela agiu de forma equivocada, ela muda com a mesma energia, com a mesma força. Já um indiferente, ele não liga para nada. Ele não se importa com ninguém, apenas com ele próprio. E aí traz consequências danosas para si. As pessoas que detêm poder, e precisamos lembrar dessas pessoas quando fazemos o Evangelho no lar, lembrar dos nossos governantes, né? Porque são pessoas que, se fizerem bom uso do poder que estão provisoriamente em suas mãos, poderão fazer grandes coisas. Mas se fizerem mau uso, poderão prejudicar milhares, milhões de pessoas, né? Então a gente precisa lembrar de orar pelos nossos governantes. Mas eu não gosto desse governante, eu não gosto desse prefeito, eu não gosto desse presidente. Não importa, né? A gente não precisa gostar, a gente precisa amar, né? Mas a gente precisa buscar auxiliá-lo. E como que a gente pode auxiliá-lo? Orando, para que os nossos governantes tomem as melhores decisões para o povo, olhando as necessidades do povo, em especial daqueles que mais sofrem, né? Então, a gente pode também ajudar dessa forma. Muitas pessoas acham que ser feliz, materialmente falando, é ter beleza física, mas os anos passam e ela se vai também, né? E o que importa, na verdade, é a nossa beleza espiritual. Ou então muitos se preocupam tanto com a fama. Quando a gente vê essa situação hoje das facilidades de nós nos expormos visualmente através das mídias sociais, das redes sociais, as pessoas estão desesperadas atrás da fama, atrás dos seguidores, né? Atrás de pessoas que deem lá seus likes, que curtam suas postagens, que sigam lá nas ferramentas, lá nas redes sociais. E muitas vezes, como ela não consegue essa fama, ela entra num processo de depressão, de desvalorização da vida, culminando em alguns casos, inclusive, no suicídio. Precisamos estar atentos, principalmente com os nossos jovens, porque esse excesso de exposição e essa busca constante por essa exposição e por essa aceitação coletiva, quando se torna frustrada, pode levar a consequências tristes, danosas. Então a gente precisa
acompanhar nossos jovens, estar mais próximos dos nossos jovens, e até da gente mesmo, né? Para nos vigiarmos um pouco mais. E etc, né? A gente poderia trazer muitas outras coisas que as pessoas entendem que seriam, que nos traria felicidade. Às vezes felicidade para mim é ter minha casa própria, ou é mudar de carro, ou comprar um carro mais novo, ou ter um celular mais novo. E a gente vê que muitas vezes as buscas são por coisas materiais. Mas será que não seria uma felicidade maior nós estarmos, igual amanhã, né, domingo, reunidos em família, para um almoço em família, né, para estarmos juntos aos pequenos, dando um bom exemplo às crianças, para estarmos nos confraternizando com simplicidade, aproveitando o pôr do sol, né, naquele momento que a gente vê aquele espetáculo da natureza, de nós lembrarmos de agradecer a Deus, enxergando as flores do jardim, enxergar ali como uma preciosidade, né, que Deus nos deu, e tantas coisas simples que estão à nossa volta e que muitas vezes nós não valorizamos. E nessas coisas estão a verdadeira felicidade. Porque quando nós voltarmos para o mundo espiritual, será que a gente vai ficar se importar quanto que a gente tinha na nossa conta bancária? Se o carro nosso era do ano ou se era mais antigo? Se a nossa casa era boa ou era mais ou menos? Ou será que a gente vai sentir saudade das pessoas? Do convívio que muitas vezes a gente não teve, daquele abraço que não deu tempo de dar, daquele perdão, né, daquela conversa com aquela pessoa que a gente tinha alguma diferença, a gente tinha alguma dificuldade e não teve tempo. Não será que é isso que vai nos doer mais no nosso futuro? De não termos feito? Então vamos aproveitar, vamos buscar conviver mais, vamos buscar nos envolver mais com o nosso semelhante, com a nossa família, com aquelas pessoas que estão junto a nós. Construindo relações, porque são essas relações que nós levaremos para a verdadeira vida e para as outras vidas. Quem sabe nessa atual existência a gente já não esteja construindo a nossa próxima família, né? Que irá nos abrigar aqui na futura existência, através dessas relações de afetividade, de amor, e não naquelas relações de ódio, de discórdia, de disputa. E aí a gente já vai construindo essas relações para o nosso futuro. Bom, e aí fica a pergunta, né? Como que nós temos sido educados ao longo da vida? E a segunda, como nós estamos educando os nossos pequenos, aquelas pessoas que estão ligadas a nós? Muitas vezes nós fomos educados ao longo da vida para sermos o 01, para sermos o melhor, para chegarmos primeiro, para ganharmos mais, para sermos o mais inteligente da sala. E às vezes a gente vai passando isso para os nossos filhos, netos, sobrinhos, né? Que você tem que ser sempre o melhor. Mas quantas vezes a gente fala para a criança que ela tem que ser a mais generosa, que ela tem que ser a que mais perdoa, que ela tem que ser a que mais acolhe, que ela tem que ser a que mais seja amorosa, né? Não, normalmente a gente quer que ele seja o 01 nas coisas materiais. E a gente vê hoje crianças que não conseguem ser crianças, porque ela tem... Gente, só um minutinho, interrompendo aqui, aparece um minutinho. Quem é o proprietário do Corolla HCO 3300 que está estacionado em frente a uma garagem? E às vezes a gente educa essa criança para ela ser o 01 em tudo, aí a agenda dela é quase que uma agenda de adulto, né? Segunda-feira de manhã natação, à tarde escola, à noite cursinho de alguma coisa, terça-feira é o futebol, à tarde a escola e à noite é não sei o quê, quarta-feira não sei o quê. Aí a criança tem uma agenda tão cheia, tão lotada, né? Que ela não tem tempo de quê? De ser criança, de brincar, de se machucar, né? De se ralar um bocadinho, que faz parte, né? De desenvolver atividades com outras crianças, de fazer uma baguncinha, né? Ou seja, de viver a infância de uma forma mais interativa, mais saudável, como nós vivemos. Né? É claro que hoje a sociedade é um pouco diferente, a gente tem medo da violência, é uma realidade, né? E a gente vê que as brincadeiras, é claro que a gente tem que ter assim, né? Tomar cuidado com as brincadeiras, né? Mas assim, a brincadeira saudável, ela ajuda no desenvolvimento psicomotor,
ela ajuda no desenvolvimento social, de convivência, ela ajuda num monte de coisa, né? Então, realmente, a criança, ela necessita desse processo da brincadeira, porque ela está descobrindo o mundo e, através da brincadeira, ela vai descobrindo o mundo, vai descobrindo os limites, até onde ela pode ir, onde que ela não pode ir, quem ela tem que respeitar, né? Vai aprendendo a conviver em sociedade. Porque o que a gente vê hoje é um desenvolvimento tecnológico muito grande das crianças, e a gente vê as crianças fazendo coisas que a gente não faz, né, gente? Dá um celular para uma criança, dá um tablet para uma criança. Ela dá um show na gente, né? Ela já nasce sabendo. Fez um cursinho no plano espiritual. Só pode. Porque outro dia eu vi um neném, gente, eu juro para vocês, o nenenzinho tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E você tinha que ver ele no YouTube, escolher o vídeo que ele ia ver. E lá, passando o dedinho, eu ainda brinquei com o Robson, né? Eu brinquei com esse nosso amigo. Falei, você deve chegar na tela da televisão, deve ficar tentando passar também, né? Porque as crianças hoje não tem aquela coisa de passar a página, né? O negócio é no dedinho. E a habilidade dele de entrar no YouTube, de saber escolher o videozinho que ele queria ver, aí ele começa a ver um pouco, ele não gosta, passa para o outro. Uma criança de 1 ano e pouco, né? E a gente vê que esse desenvolvimento tecnológico está sendo muito grande. E é claro que não acontece por acaso. Lá na frente a gente vai entender o porquê desse desenvolvimento tecnológico. Mas as crianças não podem deixar, e nós adultos também, não podemos deixar de nos relacionar. Porque hoje em dia, cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu telefone, cada um tem o seu videogame, cada um tem o seu mundo fechado. E aí a pessoa conversa, interage com alguém que está numa cidade lá longe, mas não interage com o irmão, não interage com o vizinho, não interage com os pais. E os pais, por sua vez, também estão tendo menos tempo de conviver com os seus filhos. De brincar, de sentar lá no chão, né? De brincar de casinha, de brincar de carrinho, de fazer aquelas coisas de criança. De conseguir entrar naquele mundo infantil, porque nós estamos com cada vez menos tempo. Hoje a gente tem máquina para fazer tudo. Máquina para lavar roupa, máquina para lavar louça, máquina para fazer aquilo, máquina para fazer aquilo, mas a gente continua sem tempo. Por que a gente continua sem tempo? Já pararam para pensar? A gente tem tanta coisa para agilizar a nossa vida que a gente não tinha há décadas atrás, mas continuamos sem tempo. E esse tempo de estar com os filhos, que é tão importante, né? A gente precisa buscar, então, vivenciar um pouco mais, porque talvez no passado a gente foi educado para ser o primeiro de tudo. Mas hoje, com o cristianismo, hoje com o espiritismo na nossa vida, nós precisamos repensar a forma de educar. Para não ser, essa criança não ser obrigada, a se sentir obrigada a ser a melhor em tudo, a tirar 10 em tudo, a ser bom em tudo, mas ela ser a melhor que ela pode ser dentro do processo evolutivo que ela está. Lembrando que ela é um espírito único. Não existe formatação, né? Toda criança tem que ser dessa forma. Cada uma tem a sua dificuldade, tem a sua facilidade, tem uma área que gosta mais, uma área que gosta menos, e os pais precisam aprender, então, a lidar com isso para melhor educá-las para o verdadeiro futuro. Poxa vida! Eu tenho uma amiga até hoje, é vizinha, e a mãe dele está sempre calçado, meia. Deus me livre se ele sujasse, se ele fosse para fora do lugar também. Eu falo com meus filhos que a gente teve infância. A gente foi muito feliz na nossa vida. Então, ele vivia doente. E um dia ela levou no pediatra, o pediatra falou com ela: o que você não faz com esse menino? Ué, como assim? Ele está sempre agasalhado, não deixa andar descalço. Era esse que era o problema, né? Aí ele falou assim: olha, se só não abrir mão disso, a imunidade do seu filho vai ser muito baixa. Porque ele não tem contato com a natureza. Exatamente. Os meninos se disciplinam, pegam manga, pegam manga, entendeu? E é isso, e é por aí mesmo, né? Ou seja, brincar, pode ter aquela oportunidade de brincar com o pé no chão, de sentir a terra, né? De sentir a natureza, de vivenciar isso de uma forma melhor. E isso fortalece o próprio físico, mas fortalece também o cognitivo das crianças, né? Nós vamos continuar assim, não? Bom, aí é a pergunta, né? Nós fomos educados ou nós estamos educando para vencer no mundo? Ser o 01, né? Ser o melhor de todos?
ou para vencer o mundo. E quando é vencer o mundo, é a proposta do Cristo. Ele disse para nós: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. A gente está aqui de passagem. Precisamos vencer as experiências que somos convidados, precisamos trabalhar, precisamos, de uma casa que nos acolhe, precisamos de agasalho, precisamos de tudo isso, precisamos do alimento, claro que precisamos, mas não podemos nos tornar escravos do material. Essa é a proposta do Cristo, de nós entendermos que somos espíritos imortais, de passagem pela terra, mas a nossa destinação não é essa. A nossa destinação está muito além daqui. E à época a gente lembra que Jesus exortava aquela multidão sofrida, para seguir adiante. Lembra do avante? Achem, avante, seguir adiante e não desistir, a perseverar, apesar das dificuldades que eles enfrentavam pela opressão romana. Mas hoje a gente pode dizer que o Sermão do Monte serve para nós memorizarmos e aplicarmos em nossa vida naqueles momentos que somos convidados a dar o testemunho, nos momentos de dificuldade, de provação, para que nos fortaleça a vencer no nosso dia a dia e nos tornar pessoas melhores. E lá em Eclesiastes tem a frase que diz: a felicidade não é deste mundo. E François traz para a gente uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Por quê? Porque nós entendemos felicidade como a ausência de dificuldades, a ausência de desafio, a ausência de problemas. A gente acha que isso é a felicidade. Mas a verdadeira felicidade é nós termos condição de vencer os desafios. Nós termos condições de vencer os problemas ou de aceitar aqueles que a gente não pode mudar. Nós temos conhecimento que, apesar da dificuldade que nos visita, ela vai passar. Que essa dor que está batendo na minha porta, que está me deixando muito mal, que tem me deixado sofrendo há tanto tempo, que está nesse processo de depressão muitas vezes, essa dor vai passar. Tudo é passageiro na nossa vida. Tudo passa. As dores passam, as tristezas passam, as alegrias também passam, porque tudo é transitório. E a gente precisa aprender a trabalhar com a impermanência. Hoje estamos aqui, amanhã pode ser que não estejamos, pode ser que estejamos convidados a estar em outro lugar. Então nós precisamos trabalhar esse desapego que nós temos do nosso corpo físico, das condições da nossa vida, da nossa família, compreendermos que somos filhos de Deus, irmãos em humanidade, e onde quer que estejamos, estaremos com familiares nossos, estaremos com pessoas que amamos. Por quê? Porque somos irmãos, estamos intimamente ligados uns aos outros. E aí a gente precisa buscar trabalhar um pouco este desapego. Amor é diferente de apego. A gente pode amar muito uma pessoa, mas não apegar, porque muitas vezes o apego traz sofrimento. Às vezes o filho cresce, quer ir embora, quer estudar em outro lugar, o pai e a mãe não querem deixar de jeito nenhum. Mas vai ser bom para ele, vai ser a oportunidade dele crescer, dele progredir, dele evoluir, mas às vezes o pai trabalha ali, tem um apego. Isso em relação a pais e filhos, a cônjuges, a irmãos, a todo tipo de relação que nós vivenciamos. Amar sim, mas não com apego, porque o apego acaba trazendo sofrimento para nós, E por que a felicidade ainda não é deste mundo? Porque as nossas escolhas ainda não têm sido as melhores. E nós estamos aqui dentro da lei de causa e efeito, Quem já brincou de dominó? A gente está falando de brincadeira de criança, Quem já brincou de dominó e de fazer aqueles caminhos, aí derruba o primeiro dominó, vai derrubando tudo, É lei de ação e reação, só que o dominó aqui nosso sempre vai ser em círculo, Ele pode dar bastante volta, e tudo, mas a última peça vai estar também do nosso lado. O que nós dermos,
retornará para nós. Então, a importância da gente pensar, o que está chegando até mim hoje? Se são coisas boas, porque eu semeei no passado coisas boas. Se ainda são coisas ruins, é porque eu ainda tenho alguns débitos do passado que eu estou aprendendo a vencer, a quitar, né? A resolver essas dificuldades. E aí a gente tem a doutrina falando para nós das causas atuais e das causas anteriores, mostrando para nós que não existe injustiça, não existe injustiçados, que tudo que chega até nós tem um propósito, desde as melhores coisas até aquelas que nos são mais difíceis. Para tudo há um propósito. Se não estiver nesta existência, está em existências anteriores. E aí a gente vê a misericórdia divina. Aí a gente compreende a justiça de Deus. Porque nós somente recebemos aquilo que necessitamos no nosso processo evolutivo. Mas da mesma forma que nós recebemos coisas boas e recebemos também coisas não muito boas, Deus também nos dá a condição de mudarmos. Não quer dizer que se a gente está em sofrimento, a gente deve aceitar aquele sofrimento, né? E permanecer sofrendo eternamente. Não é isso. É buscar as formas adequadas de transformarmos o sofrimento em amor. De transformarmos esses desafios, essas dificuldades que nos chegam em resultados positivos para o nosso amanhã, através da semeadura. Lembrando que também está no Sermão do Monte que Jesus nos diz, você, né, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare nessa nossa jornada terrestre. Que possamos compreender que apesar das dificuldades, apesar das nossas fragilidades, apesar dos equívocos que nós ainda cometemos, todos nós cometemos, né? Nós estamos na caminhada. Não importa o que já passou. Importa agora, é de hoje em diante, o que nós queremos fazer. E vamos buscar semear da melhor forma possível. Semear o amor, semear a paz, construir a paz dentro de nós para alcançarmos a felicidade que todos nós desejamos. E não nos esqueçamos jamais, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Muita paz, muito amor, e que a luz do Cristo nos envolva hoje e sempre. Muito obrigada.